Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes da gente começar o assunto, deixa eu falar para vocês que encerramos a nossa rifa ontem para ajudar o grupo do GUR lá em Kiev. Felizmente vendemos todos os bilhetes. Parabéns aos ganhadores. Eu vou deixar depois informação aqui na descrição do vídeo, como você saber se você ganhou ou não, e mais informações sobre isso. Eu devo transferir hoje ainda o dinheiro lá para o pessoal do GUR lá em Kiev, depois eu boto o recibo lá da transação Bitcoin que eu vou fazer, mandando dinheiro para eles lá na Ucrânia, né? E lógico, depois eles vão fazer a prestação de contas, vão mandar vídeos mostrando lá o que eles compraram lá com dinheiro, vai estar tudo certinho. Bom, aqui na Ucrânia, a grande novidade foi o cessar-fogo da Páscoa que foi anunciado pelo Putin. O Putin anunciou um cessar-fogo de Páscoa, de agora até a meia-noite de segunda-feira, de domingo para segunda, uma coisa que ninguém esperava, mas tem uma explicação muito simples, né? Como a gente falou nos últimos dias, o Trump e o Marco Rubio estavam ameaçando abandonar as negociações porque viram que não iam chegar a lugar nenhum. Elas continuam não chegando a lugar nenhum. Só que interessa ao Putin que o Trump continue cedendo, continue tentando fazer a paz. Então o que o Putin fez? Jogou um ossinho para o Trump. Tá vendo aqui? Olha só, temos uma paz, temos cessar-fogo. Olha como é que as coisas estão avançando. Conseguiu o Putin parar a guerra. Olha só. Ou seja, isso daí é só um ossinho que o Putin está jogando para o Trump continuar querendo sacanear a Ucrânia, tentando sacanear a Ucrânia, né? A gente vai falar um pouco sobre algumas outras informações que saíram do suposto acordo de cessar-fogo que estaria sendo negociado e, de novo, não tem chance nenhuma disso chegar a termo, né? Eles falam que está 90% concluído, só que lembra, acordos não tem esse negócio, a porcentagem não quer dizer que vai fechar o acordo rápido, porque os 10% que faltam é justamente a questão que não tem como acertar, porque um está com uma posição, o outro está com outra posição, né? Então, esse é o problema. Não acredito que vá ter nenhum cessar-fogo, mas o Putin quer que o Trump continue batendo no Zelensky, continue falando merda, continue limitando as ações da Ucrânia, né? Então ele jogou esse ossinho pro Trump, e o Trump, igual um cachorrinho obediente, vai morder essa isca com toda a força, pode ter certeza. E lógico, imediatamente após decretar o cessar-fogo, a Rússia atacou a Ucrânia. É lógico que aconteceria isso, né? E mais do que isso, já está acusando a Ucrânia de ter atacado a Rússia durante esse cessar-fogo. Para quem acompanha essa guerra desde 2014, isso é a coisa mais natural do mundo. 100% das vezes que teve cessar-fogo com a Rússia, o padrão foi exatamente o mesmo. A Rússia desrespeita o cessar-fogo, acusa a Ucrânia de estar desrespeitando o cessar-fogo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ancap Tunes, não sou antissocial, mas odeio gente, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, para a gente começar falando sobre a nossa rifa, fizemos o sorteio ontem da rifa, aqui na thread que tem lá no meu canal Mundo em Revolução, aqui o momento do sorteio, eu faço o sorteio aqui, tem os ganhadores aqui, né? O momento do sorteio, tá aqui, né, o nome do pessoal que ganhou, depois eu vou deixar o link para quem quiser ver lá se ganhou, se não ganhou e coisa e tal. Parabéns aí a todo mundo que ganhou. Muito obrigado a todo mundo que participou. No final conseguimos vender todos os bilhetes, está em cima da hora, mas conseguimos vender todos os bilhetes. E foi uma dificuldade, porque essa rifa teve o problema de que o Mercado Pago sacaneou, né? Normalmente você pode pagar essas rifas com o Pix ou com o cartão de crédito. Mas o cartão de crédito depende do Mercado Pago, e o Mercado Pago suspendeu minha conta, inclusive bloqueou valores lá, tá? Mas isso aí depois eu resolvo com eles na justiça, não tem problema não. Eu vou mandar o dinheiro lá para Kiev e depois eu resolvo esse problema lá com eles, né? E não sei se foi alguma Russete que fez denúncia no Mercado Pago, não sei o que houve, mas não tem problema, isso aí é fácil da gente resolver. A outra questão é como é que a gente vai fazer a próxima rifa, porque eu estou pensando que eu não posso mais usar esse sistema. Esse sistema aqui, para pagamento com Pix, ele funciona muito bem, o sistema da rifei.com, mas para pagamento com cartão de crédito está difícil. Então vou ver se eu procuro um outro sistema para fazer esses pagamentos e aviso a vocês, vamos ver como é que vai ser a próxima rifa. Aí vou ter que ter algum planejamento para fazer isso melhor aí, para não ter esse problema que a gente teve nessa rifa, né? Pois bem,
Então tá aqui o nome dos ganhadores. O Marco Aurélio Andrade Matos ganhou o capacete, o William Lozano ganhou a luminária, Alexandre Muniz Ribeiro ganhou o token de aviãozinho de aço russo, Hernan Pablo Figueroa ganhou o conjunto de selos drones ucranianos, Cariston Frazin Boveto ganhou o conjunto de selos blindados ucranianos, Fábio Maia o pet do Trizuber, Sérgio Roberto da Silva, o pet do Serviço de Fronteira da Ucrânia, o Frank William Toff Maciel, o pet da Viva Cote, o Alexandre Castro Silva, o pet do Fazedor de Viúvas, e o Ameril Guedes Júnior, o pet da 84 OSB, desculpa, 46 OSB. Eu vou entrar em contato com esse pessoal ao longo dessa próxima semana, via o e-mail e via o telefone que eles cadastraram lá no site, para pegar o endereço direitinho, e também vou perguntar se o Marco Aurélio quiser trocar o capacete pela luminária, também vai ter esse direito, e a gente deve mandar aí ao longo da próxima semana, no mais tardar da outra semana. O dinheiro para o pessoal da Ucrânia vai hoje ainda, porque Bitcoin não tem feriado, não tem nada, mas essa semana aqui no Rio de Janeiro é feriado, vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro é feriado dia 21 e é feriado dia 23. Então tá tudo fechado aqui, o pessoal praticamente emendou a semana inteira aqui no Rio de Janeiro, um mega feriadão por aqui. E ainda juntou com a Semana Santa, né? Então, enfim, mas eu vou acertar isso, bem em breve eu estou mandando essas coisas pelos correios, né? Bom, a grande notícia do dia, de ontem para hoje, lá na Ucrânia, foi o cessar-fogo do Putin, né? Uma coisa meio inesperada, e como eu já falei para vocês, por que o Putin fez esse cessar-fogo unilateral, segundo ele, né? Ele fez isso porque ele viu que o Trump e o Marco Rubio estavam perto de falar, não tem jeito, não vamos conseguir fazer a paz, e como eu avisei para vocês, e embora muita gente estivesse colocando isso, como tá vendo, vai ferrar a Ucrânia, agora a Ucrânia tá ferrada, esse pessoal tá entendendo errado. Não, é a Rússia que precisa da paz, a Rússia que quer essa negociação, só que o Putin quer enrolar essa negociação o máximo possível para tentar extrair o máximo de benefícios dessa negociação nesse caso. Então é lógico que o Putin quer que o Trump continue insistindo. Vai lá, otário, continua fazendo merda aí, otário, me ajudando aqui, otário. E como o otário estava perto de desistir da parada, ele jogou um ossinho lá pro otário, e o otário do Trump vai certamente morder essa isca, vai ficar todo orgulhoso, olha só, vou ganhar o Nobel da Paz, eu consegui uma trégua da Páscoa, igual o otário do Lula. Enfim, o Putin, então, ontem decretou uma trégua da Páscoa que seria até a partir das 6 horas da tarde de ontem até a meia-noite do dia 21 de abril, ou seja, até a madrugada da segunda-feira, né? Ele diz que é unilateral, que não está exigindo nada da Ucrânia, está fazendo a paz unilateral e coisa e tal. É óbvio que ele está fazendo isso por conta de tentar convencer o Trump a continuar negociando, apesar de não ter chance nenhuma de negociar, né? Aqui, ó. Ele agradeceu aos esforços do Trump, do Xi Jinping e dos BRICS, ou seja, todo mundo que está fudendo a Ucrânia, que está fudendo a paz, que está ajudando o Putin, ele agradeceu a essas pessoas, evidentemente, né? É exatamente isso que ele está querendo fazer. Muito triste essa história. E, lógico, levou menos de uma hora para as forças do Putin violarem a trégua de cessar-fogo. Teve um ataque aqui na cidade de Kharkiv, em que novamente destruíram um prédio residencial. Mais uma vez, não tem nada aqui, não tem coisa militar, não tem nada, né? Aqui, ó, Salão de V, deve ser algum salão de manicure, esse tipo de coisa. Tá aqui, ó. Destruição no meio da cidade, coisa e tal. Um absurdo isso, né? O Zelensky confirmou nossos relatórios iniciais, apesar do Kremlin dizer que teve uma trégua de Páscoa, a Rússia continua seus ataques, nada mudou. A luta continua em múltiplas direções, inclusive ataques de drone, artilharia. Algumas áreas estão mais quietas, mas nenhum cessar-fogo completo foi observado, né? O cessar-fogo incondicional de 30 dias continua fora da mesa de negociação, porque está aguardando a resposta de Moscou. Ou seja, há uma proposta de cessar-fogo de 30 dias feita pela Ucrânia, que foi aceita pela Ucrânia, que foi aceita pelos Estados Unidos, mas Moscou não vai responder, né? Marco Rubio e o Trump estavam perto de parar as negociações, o que ajuda a Ucrânia, o que atrapalha a Rússia. Aí o Putin jogou esse ossinho para ver se o otário do Trump aceita essa coisa, né?
E mais do que isso, aqui, ó, os russos já liberaram um vídeo aqui, ó, mostrando uma coluna de fumaça na cidade ocupada de Donetsk. Já estão dizendo que os ucranianos atacaram Donetsk. Muito pouco provável isso ter acontecido. O Zelensky falou que aceitou, tá, a trégua. Ele falou que acha que é uma besteira, que é uma estratégia do Putin, mas que a Ucrânia vai aceitar porque a Ucrânia busca paz. Então não está tendo ataque nenhum. Mas imediatamente os russos já estão dizendo, olha só, a Ucrânia atacou Donetsk. Esse truque os russos usam desde 2014. Eles falam que vão fazer cessar-fogo, aí eles próprios bombardeiam Donetsk, porque lembra, Donetsk é uma cidade ucraniana. Então para eles bombardear Donetsk, eles não estão nem aí. Ah, matou o ucraniano lá em Donetsk? Qual que é o problema, né? Está temporariamente ocupada pelos russos, mas eles não estão nem aí. E daí, o que eles fazem? E falam, vocês já viram essa desculpa? Não, porque os ucranianos bombardeavam Donetsk, bombardeavam os falantes de russo que moravam no sul da Ucrânia. Lorota, os próprios russos que faziam isso para acusar os ucranianos, né? Bandeira falsa, claramente. Isso daqui é evidente que vai ser o mesmo roteiro que o Putin usa em todas o cessar-fogo que a Rússia faz nessa guerra toda, né? Infelizmente é isso daí. Bom, houve ataques ucranianos ontem, antes do cessar-fogo, houve sim, os ucranianos atingiram aqui um hangar inimigo próximo de Zaporizhia, um armazém que os russos estavam usando de depósito de munição. Aqui também teve um assalto tático russo na Ucrânia usando motocicletas, aqui muito curioso como é que os russos fazem isso. Eles mandam um monte de motocicleta para a linha de frente para tentar chegar ali mais rápido do que os ucranianos conseguem resolver, né? Então a primeira motocicleta não conseguiu passar no arame farpado, mas as outras usaram exatamente aquela motocicleta para passar. E é lógico, a maior parte desse pessoal vai morrer, mas né, a expectativa dos russos é que um ou outro consiga avançar alguma coisa ali, né? Que é um monte de motocicleta vindo aqui agora, usando esse ponto aqui para passar, para tentar pegar os ucranianos desprevenidos ali na linha de frente, né? Não vai acontecer, vão ser todos mortos, mas essa é a expectativa dos russos, que eles consigam avançar alguma coisa. Aqui teve um outro ataque ucraniano ontem, antes do cessar-fogo, sobre uma base russa em Olesk, na região de Kherson, né? Dá para ver que esse lugar era usado realmente como uma base russa, os militares entrando aqui e depois sendo destruído por mísseis ucranianos aqui na região, né? Outra informação preocupante, né? A gente já sabia que os norte-coreanos estavam mandando um monte de foguetes e mísseis para os russos, né? A Coreia do Norte tem ajudado a Rússia bastante. Agora, olha que coisa, a Rússia está precisando de ajuda da Coreia do Norte, né? Mas agora, pela primeira vez, a gente tem imagens de um lançador de foguetes norte-coreano, 240mm, M1991, que na Rússia, ou seja, isso aqui é uma arma norte-coreana em poder dos russos, é a primeira prova documental que a gente tem, embora a gente já soubesse que isso estava acontecendo, né? Bom, o Zelensky também recebeu um aviso do comandante Syrskyi antes do cessar-fogo, falando sobre as tropas ucranianas que continuam mantendo o território em Kursk, e também na região de Belgorod, nossos soldados conseguiram avançar e expandir a zona de controle em Belgorod, né? Ele está falando justamente dessa região aqui. A gente sabe que aqui, embora os ucranianos tenham saído de Sudzha, eles continuam mantendo uma área aqui em Kursk ocupada, e também avançaram nessa região aqui de Demidivka e Popovka. Essa região aqui da Rússia também está controlada pelos ucranianos aqui, e eles estão expandindo as linhas de controle por lá, né? Como uma nova tentativa do Putin de brincar com vidas humanas, neste momento tem alertas aéreos em toda a Ucrânia. Às 17h15, drones de ataques russos foram detectados nos céus ucranianos, ou seja, mais um ataque russo aqui de sacanagem, às 17h15. Às 18 horas o Putin falou sobre o cessar-fogo, né? Enfim, e mesmo depois do cessar-fogo, ainda fez ataques ainda. Um absurdo isso. O blogger russo Veteran Notes está lamentando aqui a dominância dos ucranianos na questão dos FPV, né? Ele está dizendo que os FPV ucranianos acabaram impedindo um avanço da equipe dele. Sem uma solução sistêmica do problema dos drones FPV, qualquer manobra, principalmente manobras ofensivas, estarão ou destinadas ao fracasso ou então a ganhos mínimos com perdas desproporcionais. É o que a gente tem falado aqui. Os russos avançam muito pouco, isso já tem um tempo, né? Os russos avançam muito pouco quando avançam, e quando avançam ainda perdem muito para conseguir ganhar alguma coisa, né?
O inimigo aprendeu como usar os drones FPV nesse momento e tem vantagem na forma de pequenos drones. Hoje nós estamos ficando para trás do inimigo, tanto na produção quanto no uso de drones FPV. Ou seja, o inimigo aqui no caso são os ucranianos, né? O blogger é russo, né? Enfim, em muitas áreas, na seção do front, na área de responsabilidade das nossas divisões, o inimigo usa uma média de 150 drones por dia. Nós usamos 50 drones na mesma área, ou seja, os ucranianos têm uma vantagem muito grande nisso daí. Sim, nós temos muitas vantagens na artilharia e na aviação, mas certamente isso não permite nós trabalharmos, efetivamente na defesa, mas quando atacamos o inimigo tem vantagem com os ataques de drones e praticamente nega a nosso potencial de ofensiva e coisa e tal. E o inimigo não pode avançar porque nossas vantagens em artilharia e aviação, mas nós não podemos avançar por causa da vantagem do inimigo nos drones FPV. A coisa mais interessante é que tem uma solução para o problema. O inimigo não tem nenhuma super tecnologia ou habilidade nos impede de deprivar ele dessa vantagem. A solução para o problema tem que ser sistêmica. Ou seja, tudo que é necessário é priorizar a destruição de equipes inimigas com todos os meios disponíveis, criar sistemas de bloqueio de FPV e não sei o que lá, e sistemas de guerra eletrônica. Ou seja, o cara está tentando achar uma maneira de resolver o problema, mas não consegue, né? Realmente os drones são algo que dificultam a atuação dos russos de forma muito significativa. E vão continuar dificultando, tá? Porque aqui tem a imagem aqui, ó, de uma fábrica de drones FPV na Ucrânia, totalmente ucraniana, que produz 4.000 drones por dia, ou seja, um drone a cada 22 segundos são produzidos aqui nessa fábrica. Está 27 segundos aqui, mas se você dividir o número de segundos do dia por 4.000, dá 22 segundos, né? Ou seja, muitos drones produzidos na Ucrânia com materiais ucranianos. A Ucrânia já abandonou a China como fornecedor de um monte de coisa, porque é muito mais barato fazer isso na Ucrânia, no final das contas, muito mais simples, e tem feito isso com muita vantagem, tanto na área de produção de baterias, quanto na área de produção dos drones em si. Então, repara a vantagem que a Ucrânia tem nesse caso, né? E o Andrew Perpito, ele faz aqui essa análise justamente do lado ucraniano da coisa, que eu vejo algumas coisas acontecendo na Ucrânia nesse momento. A Ucrânia mudou para uma defesa baseada em drones. A maior parte dos ganhos que você vê a Rússia fazendo neste momento estão sendo como resultado de uma de duas coisas. Ou existe uma unidade ucraniana inferior de drones naquela posição, ou então existe uma superioridade numérica russa extrema para os russos conseguirem avançar qualquer coisinha que seja, né? Quando eu digo que tem uma unidade de drone inferior, eu não quero dizer que os pilotos sejam ruins ou que eles não tenham bons drones e coisa e tal. Pode ser simples como não ter acesso ao número necessário de drones, né? Os drones, a grande vantagem deles é que eles são praticamente descartáveis, né? Ou seja, o drone é tão baratinho que você usa e coisa e tal, ele acaba muitas vezes caindo, mas não tem problema, você pega outro. Só que para isso você tem que ter uma logística para levar esses drones na linha de frente, né? E nem sempre isso funciona 100%. Ou então não ter pilotos suficientes. Falta de piloto é um dos problemas. Onde existem unidades de drones fortes, a Rússia tem dificuldade de avançar e só consegue avançar com muita superioridade numérica e com enormes mortes, né, com um número grande de feridos e mortes. Enfim, o que ele está colocando aqui é exatamente esse ponto. A Ucrânia tem conseguido controlar, tem feito uma guerra defensiva com os drones de forma significativa contra a Rússia, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a proposta que o Zelensky fez de expandir a trégua do Putin de 30 horas, né, a trégua de Páscoa do Putin, para um cessar-fogo de 30 dias, que é o que tinha sido proposto pela Ucrânia lá atrás, né? Eu não acredito que o Putin vá aceitar isso, mas é mais uma forma do Zelensky mostrar para o Trump e para o Marco Rubio que, olha só, não caiam nessa lorota, essa tréguazinha de 30 horas do Putin. Primeiro que não vai servir para nada, os russos vão continuar atacando do mesmo jeito, vão fingir, vão dizer que foram atacados pelos ucranianos e vão continuar atacando do mesmo jeito, e no final das contas não vai resolver em nada isso daí, né? O Putin está jogando um ossinho para vocês, não sejam otários, não mordam essa isca, ele continua bloqueando a negociação do mesmo jeito, né? É a maneira do Zelensky tentar mostrar isso para o Trump. Infelizmente, eu acredito que o Trump vai morder essa isca com muita força.
Aí vai dizer que tá vendo? Eu consegui uma paz, o Putin quer a paz, olha só que lindo, que homem. Aí ele montado naquele urso, eu amei aquele cara, olha só que coisa bacana. Putin, come o meu cu, Putin. Pode ter certeza que vai ser alguma coisa desse tipo. Bom, a gente tem informação que houve uma troca de prisioneiros aqui, 237 ucranianos foram libertados da prisão russa. Excelente notícia isso. Essa troca foi intermediada pelos Emirados Árabes Unidos, tá? Não tem nada a ver com os esforços do Trump e coisa e tal. Os Emirados Árabes Unidos já têm ajudado a Ucrânia nisso daqui, a mediar essas trocas de prisioneiros com a Rússia há bastante tempo. Então tá aqui, inclusive, o Zelensky agradecendo aqui especialmente gratos aos Emirados Árabes Unidos por ter feito a mediação e conseguido convencer o pessoal lá. Então, ou seja, tá aqui um monte de prisioneiros de guerra sendo devolvidos para a Ucrânia aqui, excelente notícia isso. E é lógico, ainda tem muitos outros lá, mas a ideia é que com o tempo isso acabe, né? Aqui mais imagens aqui. Alguns estão falando 277, outros estão falando 246. Eu não sei exatamente qual é o número, né? Ah, sim, tá explicado aqui, ó. Um adicional de 31 pessoas foram libertadas fora dessa troca. Então tinha a troca, outras 31 foram libertadas também adicionalmente, né? Então, excelente notícia a troca de prisioneiros. Bom, falando sobre a, entre aspas, trégua da Páscoa do Putin, aqui, ó, o pessoal botou aqui a imagem da RIA Novosti. A RIA Novosti é uma rede russa de televisão, tá? É uma das principais televisões russas. Todas as televisões russas são de propriedade do governo, então não existem empresas de mídia privadas na Rússia. Mas a RIA Novosti é uma das maiores delas, né? Aqui, ó. Putin anuncia trégua da Páscoa, diz o Kremlin, às 16h46. Todos os 6 grupos de russos estão atacando em 11 direções, diz o Gerasimov, às 16h47. Ou seja, não tá nem aí, né? Continua atacando do mesmo jeito, não mudou nada, é a perspectiva, né? Aqui, ó, o Putin disse que as tropas russas precisam se preparar para as provocações ucranianas durante a trégua de Páscoa. Não porque os ucranianos que vão atacar a gente, coisa e tal, e é sempre a mesma lorota. Já tem o caso lá da coluna de fumaça lá em Donetsk, que certamente foram os russos que fizeram, vão dizer que foram os ucranianos que romperam a trégua da Páscoa e não sei o que lá e coisa e tal. De novo, um absurdo isso. E lembra, o Putin declarou essa trégua unilateral, então, ou seja, não quer dizer que os ucranianos tenham que fazer nada. Então, né, ou seja, o Zelensky falou que vai respeitar, o Zelensky falou que vai fazer a trégua, não tem problema nenhum. E até propôs aumentar a trégua para 30 dias ao invés de 30 horas, né? Mas o Putin não vai querer isso, evidentemente, como eu falei para vocês, o objetivo dele, evidentemente, é esse daqui, ó. A trégua do Putin tem um objetivo claro. O Portnikov explicou o plano do ditador. O Portnikov é um comentarista de geopolítica especializado na Rússia, né? Essa trégua da Páscoa declarada pelo ditador Putin é uma manobra cujo principal objetivo o principal interesse é manter os Estados Unidos na mesa de negociação. O Putin está adorando o Trump negociar a paz na Ucrânia. Por quê? Porque o Trump é um idiota, o Trump está sendo jogado pelo Putin e parece que não percebe, continua se baixando a cabeça para tentar fazer a paz e não sei o que lá, que quer ganhar o prêmio Nobel da Paz e não sei o que lá, e no final das contas só consegue ajudar os russos e piorar a situação para a Ucrânia. Então, quando eles falaram que não, que vamos acabar com esse negócio de negociação, se não tiver nada a gente acaba com a negociação, o que o Putin fez? Joga um ossinho pro cara, não, 30 horas, daqui a pouco tá o Trump todo alegrinho, falando, tá vendo, eu disse que o Putin quer a paz e não sei o que lá. Pode esperar que vai ser merda, isso vai ser essa merda aqui. É lógico que o interesse dele não é isso, 30 horas não quer dizer nada, um dia de cessar-fogo não muda nada, e como eu falei para vocês, é um cessar-fogo, entre aspas, típico russo, um cessar-fogo em que eles não vão parar nada, vão continuar atacando. A gente já viu o reporte do Zelensky, que eles continuam atacando em todas as direções e vão culpar os ucranianos por isso, né? Enquanto isso, por que o Putin quer isso? Porque ele está adorando esse acordo de paz que está sendo costurado pelo Kilog aqui, ó. O Kilog está falando que a entrada da Ucrânia na OTAN está fora da negociação. Não vai ter. Não, a Ucrânia não vai entrar para a OTAN e coisa e tal, não sei o que lá. Olha só que beleza, né? Os americanos mordendo a isca do Putin. Eu já falei para vocês, o Putin não tá nem aí com esse negócio da OTAN, né? O Putin nunca viu a OTAN como uma ameaça à Rússia, porque ele sabe que a OTAN é uma aliança defensiva, não é uma aliança ofensiva, né? O problema da OTAN para o Putin é que ela impede a Rússia de invadir a Ucrânia. É esse que é o problema da Ucrânia na OTAN, né? E é um absurdo os Estados Unidos falarem, não que não vai entrar para a OTAN, não que não sei o que lá.
Infelizmente, como os Estados Unidos fazem parte da OTAN e têm o poder de veto, de fato, enquanto o Trump for presidente, não vai ter entrada da Ucrânia na OTAN. Mas isso não quer dizer nada no longo prazo, né? Aqui, ó. Enquanto isso, na televisão russa, já está o pessoal dizendo não, porque a Ucrânia já está pronta para entregar todas as regiões para a Rússia, não sei o que lá. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Eles estão vendendo para os russos que, tá vendo? O Putin conseguiu que o Trump, né, ganhasse a guerra para a gente, né? Ele conseguiu convencer o Trump a apertar a Ucrânia até entregar tudo para a Rússia, né? Só que não, tá? Isso aqui é mentira, não vai acontecer esse tipo de coisa. A proposta de paz que está circulando lá em Paris não tem a Ucrânia na OTAN, não tem tropas estrangeiras na Ucrânia, não tem apoio militar nenhum dos Estados Unidos para a Ucrânia, tem o fim das sanções à Rússia, a liberação dos ativos russos que estão congelados e permitir que a Rússia tome conta de todos os territórios ocupados. É o que eu falo para você. Aí o pessoal fala assim, tá 90% acertado o acordo. 90, não, isso aqui é os 10%, que não vai ter como acertar nada disso aqui, tem condições de acertar aqui. Ó. Estados Unidos, Europa e Ucrânia podem formalizar um cessar-fogo em breve, né, porque o Kellogg está lá na Europa, está negociando, diz que está muito perto, está 90% pronto de formalizar. De novo, 90% provavelmente tá? Porque tem um monte de outras coisas, né, que o pessoal concorda. Não, beleza, né? A questão é, os 10% que falta é justamente os 10% que ninguém concorda. Então não tem como acertar isso daí, né? Isso não é um quão próximo estão de um acordo, né? E a Ucrânia deixou isso claro, né? Ela diz que 90% do apoio para o plano de cessar-fogo dos Estados Unidos. Não, a Ucrânia não vai assinar esse tipo de coisa. Não tem nenhuma chance disso acontecer, né? O Putin está querendo jogar essa coisinha toda para manter os Estados Unidos negociando. Por quê? Porque ele quer mais concessão, mais concessão, mais concessão. Ele sabe que não vai dar em nada. Mas quanto mais os Estados Unidos se abaixa nessa história, mais ele prejudica a Ucrânia. Mais o idiota do Trump trabalha a favor do Putin, né? Bom, uma notícia interessante que está circulando por aí, um jornalista russo chamado Gabulev escreveu na revista Foreign Affairs, dizendo que a guerra na Ucrânia é um projeto pessoal do Putin, ou seja, que isso não tem um apoio tão grande dentro das elites russas lá no final das contas. Uma vez que o Putin vai embora, essa guerra da Rússia na Ucrânia deve acabar. Isso é uma coisa interessante, uma coisa, um ponto, uma informação importante. Se for verdadeira, evidentemente, a gente não tem certeza se isso é verdadeiro, né? Aqui, ó, cerca de 800 mil soldados russos foram mortos ou feridos, está de acordo com o que a Ucrânia tem falado. O Kremlin paga às famílias 80 mil dólares por cada morte. Os soldados agora ganham mais do que o dobro da média nacional de coisa, né? Isso é um dos problemas que o Putin tem, porque se ele acabar essa guerra, os soldados voltam todos a ganhar pouco. Você passa a ter um monte de gente armada, chateada com você porque você acabou a guerra e voltando para o seu território, né? É por isso que o Putin não pode acabar essa guerra, né? E o grande problema que o pessoal tem é exatamente esse, né? Vamos ver quanto tempo o Putin dura lá na política russa. Porque, via de regra, essa guerra da Rússia na Ucrânia foi uma falha completa para o Putin, né? Ele sofreu, aqui está falando 900 mil entre mortos e feridos, mas o número é nessa ordem de grandeza, 800 mil, 900 mil, né? Expandiu a OTAN entrou a Finlândia e a Suécia na OTAN, militarizou a Ucrânia, arruinou sua própria economia, enquanto ele chegou a ter 30% do território da Ucrânia e agora só tem 19% do território da Ucrânia, e mesmo assim com um monte de dificuldades, né? Ou seja, a guerra foi uma falha completa para o Putin e um monte de gente está insatisfeita com isso lá na Rússia, né? Bom, a The Communist, aquela revista comunista que fala sobre economia, que finge ser uma revista sobre economia, mas só fala sobre socialismo, é lógico, como é de se esperar, é um porta-voz da Rússia, é Rousseff, o pessoal da The Communist, e estão falando, fizeram um artigo crítico do Zelensky, que é lógico, é mais uma parte do esforço russo para tentar convencer o Trump a continuar batendo na Ucrânia, batendo nos aliados, batendo em quem ele fez um acordo e ajudando o inimigo, ajudando o invasor, né? Aqui, ó. E outro ponto que está se comentando muito lá nos Estados Unidos é o problema que está tendo no Pentágono, né? O Pete Hegseth parece que demitiu um monte de generais lá do Pentágono, tem demitido um monte de gente, isso está causando uma certa revolta lá no Pentágono americano, né? Não vai acontecer em subordinação, evidentemente, mas vocês sabem, uma coisa é você comandar um corpo desse tamanho, né? Uma instituição do tamanho do Pentágono,
de forma merecida, ou seja, com as pessoas querendo obedecer suas ordens. Outra coisa diferente é você se basear puramente no poder institucional, do tipo, olha, eu tenho que dar ordem, você tem que obedecer. Tipicamente o cara vai obedecer? Vai obedecer, mas vai obedecer dentro do limite, sem fazer mais nada além daquilo e da maneira mais lenta possível. E esse tipo de perda de controle dele sobre o Pentágono é muito preocupante, tá? Isso pode gerar uma instabilidade muito grande lá nos Estados Unidos. O Trump está deixando o cara controlar isso daí, está querendo fazer a destruição do Deep State, que eles chamam lá. E eu acho sim que muita coisa no Pentágono é gente inútil, que está lá, carreirista, ganhando dinheiro sem fazer nada que preste, mas ao mesmo tempo é um risco enorme que eles estão cometendo contra o Pentágono, estão destruindo a principal máquina de guerra americana nisso daqui, né? Quanto tempo que o Trump vai conseguir fazer isso? Vamos ver. Bom, aqui, ó, aqui é o que eu falei para vocês, né? O Marco Rubio falando que os Estados Unidos abandonarão o acordo de paz na Ucrânia se a negociação não avançar. É por isso que o Putin jogou esse ossinho pro Trump. E o Trump vai aceitar. Infelizmente, é um idiota. Vai aceitar. Uma revolução está em movimento. O mundo gira e se aproxima de nós, trazendo a esperança de um novo amanhã. Este símbolo representa a libertação, inovação e as asas da mudança. A liberdade é uma jornada. Junte-se a nós, inscreva-se e faça parte desta revolução transformadora. Nossas conexões moldam o futuro. A revolução digital é a chave para a liberdade de informação. A revolução começa aqui. Revolucione conosco.